Olá, galerinha do sexto ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 16 e ela tem como objeto de conhecimento relações entre os componentes físico-naturais. Detalhamento desse objeto de conhecimento. O planeta Terra, movimentos de rotação e translação e suas consequências na paisagem, estações do ano, solstício e equinócios. Agora que você já conhece o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Galerinha, nesta aula nós vamos falar sobre os movimentos que a Terra realiza, em especial o movimento de rotação e o movimento de translação. A gente vai entender o que é o movimento de rotação, o que é o movimento de translação. Nós vamos entender também quais são as principais consequências desses movimentos na dinâmica do nosso planeta, na paisagem, nas estações do ano, dentre outras características, certo? E para a gente começar este conteúdo, eu quero falar um pouco sobre a forma da Terra, que vai influenciar bastante nessas questões que serão analisadas no decorrer da nossa aula. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente costuma falar que a forma da Terra, ela é esférica, tá bom? O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que o nosso planeta, ele tem um formato meio que esférico, mas não é uma esfera perfeita, né? A gente tem ali os polos com um leve achatamento, e nós temos também um alargamento na região equatorial, nessa região mais ou menos aqui, tá bom? A essa forma, né, com uma esfera imperfeita, com os polos achatados e esse alargamento na linha do Equador, próxima à região do Equador, a gente dá um nome de geóide. Então, quando perguntarem para vocês sobre a forma da Terra, vocês podem dizer que ela é uma esfera imperfeita, com o nome técnico de geóide, porque ela apresenta ali superfície irregular, polos achatados, por exemplo, tá certo? Então, a gente observa que a forma da Terra ela é um elemento importante para que a gente tenha ali a ocorrência de alguns fenômenos importantes, como, por exemplo, a incidência irregular, de radiação solar. Professor, como é que a gente observa essa questão do formato da Terra, né? Essa geóide, por assim dizer, essa esfera imperfeita com o polo achatado? Olha, a gente consegue observar esse formato que a Terra tem do espaço, né, conforme vocês podem ver, mas a gente tem uma forma também de observar esse formato da Terra olhando, por exemplo, um navio, né, partindo em direção ao horizonte. Percebam que o navio, ele vai, conforme vai se distanciando, olha, ele vai sumindo no horizonte. Isso marca ali, a curvatura do nosso planeta, certo? Isso mostra que, de fato, a Terra ela tem esse formato de uma geóide. Olha o navio se aproximando, como ele vem surgindo ali no horizonte, né? E à medida que ele vai se aproximando da gente, ele vai ficando ali mais visível, né? Então, isso obviamente mostra para a gente que a Terra, de fato, ela tem esse formato geóidico, tá bom? Bem, a partir desse momento, eu quero tratar aqui com vocês sobre os movimentos que a Terra ela realiza. Acompanhe aqui comigo. Nós temos aqui alguns movimentos, né, feitos pela Terra no espaço sideral. Então, a Terra ela gira ao redor de si mesma, e esse movimento onde a Terra gira ao redor de si mesma, no seu próprio eixo, nós chamamos de rotação. Mas a Terra também gira ao redor do Sol. E é esse movimento que a Terra gira ao redor do Sol, nós chamamos de translação. Até aí, tudo bem? Esses dois movimentos, eles têm impacto no nosso planeta, de uma forma geral. Por exemplo, a rotação ela é responsável pela ocorrência dos dias e das noites no nosso planeta. O movimento de translação ele é responsável ali, por exemplo, pela modificação das paisagens através, por exemplo, da mudança das estações do ano que acontece aqui no movimento de translação, ou graças ali ao movimento de translação, certo? Professor, como a gente ficou sabendo de tudo isso, né? Como a gente ficou sabendo sobre o funcionamento dos corpos celestes e como a gente passou a utilizar esse conhecimento ao nosso favor? Eu tenho aqui um convidado especial, o professor Ananias Carvalho, do componente de História, que vai falar um pouco para a gente sobre como foi, né, isso,
esse desenvolvimento desse conhecimento ao longo da história, né, da humanidade de uma forma geral. Professor Ananias, explique para a gente um pouco mais sobre como foi essa apropriação em relação a esse conhecimento referente aos corpos celestes. O conhecimento acerca dos corpos celestes, ele evolui ao longo da história, evoluiu ao longo da história. Inclusive, a gente pode dizer que as antigas civilizações usavam esse conhecimento justamente para se programarem na sua colheita, no seu cotidiano. Algumas civilizações, como a Maia, por exemplo, aqui da região da América Central, utilizavam o calendário lunar para designar o momento exato em que se fazia uma colheita, por exemplo. É comum, na Idade Média, se acreditar que a Terra estava no centro do universo. Quer dizer, que o próprio Sol e os outros corpos celestes eles giravam, orbitavam em torno da Terra, na chamada teoria geocentrista. Mas, com o passar do tempo e com a evolução do conhecimento sobre a astronomia, a gente pode dizer que essa teoria mudou. E a gente conhece hoje como uma teoria mais acertada a chamada teoria heliocentrista, que diz que a Terra e os outros planetas, por assim dizer, giram em torno do Sol. Professor Ananias, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Falou de pontos importantes, como, por exemplo, usar esse conhecimento em relação aos corpos celestes, por exemplo, para a gente realizar a atividade de agricultura, a atividade de pecuária, certo? Bem, dando continuidade, agora eu vou tratar de caracterizar aqui com vocês o movimento de rotação, que é um movimento de fundamental importância, tá? Vamos lá. A Terra, ela gira em torno de um eixo imaginário que gira ali de oeste para leste. Tem duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas, normalmente, a gente considera o tempo de 24 horas. Por quê, professor? Para facilitar a contagem ali do tempo, né, de um dia, por exemplo. Velocidade aproximada do movimento de rotação. 1.675 quilômetros por hora. Professor, a Terra, ela gira numa velocidade muito alta. Como é que a gente não sente esse movimento, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como isso funciona. Eu tenho aqui uma imagem que mostra a inclinação da Terra em relação a um plano. Olha aqui comigo. Então, a Terra ela está inclinada ali em aproximadamente 23 graus, né? Arredondando, por assim dizer. E a gente observa também, a partir dessa imagem, que nessa parte que está recebendo radiação solar, a gente tem o dia, né? E na parte que não está recebendo radiação solar, a gente tem a noite. Mas a Terra realiza um movimento de rotação, né? Isso faz com que essa região que não está recebendo radiação solar passe a receber radiação em algum momento, certo? Mas voltando àquela questão sobre a velocidade do movimento de rotação, né? Por que a gente não sente que a Terra ela está girando, né? Para explicar melhor essa situação, eu tenho aqui o professor William Costa, do componente de Física, que vai falar para a gente com mais clareza sobre por que, né, a gente não sente que o planeta ele está girando. Acompanhe aqui comigo. Muito boa pergunta. Olha só, a Terra de fato está girando ali em aproximadamente 1.675 km por hora. A gente não percebe esse movimento e a explicação vem com uma das leis de Newton, que é a lei da inércia. Com a lei da inércia, um corpo que está em repouso ou em movimento uniforme, a tendência é que ele continue em repouso ou em movimento uniforme. Veja que nós estamos aqui na Terra e nós estamos em movimento junto com a Terra. Como a Terra está em movimento uniforme, ou seja, a uma velocidade quase que constante, nós não percebemos porque nós também estamos em movimento junto com a Terra. Imagina que é a mesma situação de você num automóvel, e ali no automóvel, o automóvel não está nem acelerando nem freando. Ele está numa velocidade constante. E aí você não percebe ali aquela situação do automóvel. Agora, se ele acelera ou desacelera, aí sim nós perceberíamos aí que o carro está acelerando ou desacelerando. Assim também é com a Terra, tá certo? Bom, espero ter respondido aí.
Obrigado, professor William, ajudou bastante a gente a compreender aí, porque a gente não consegue perceber ali que a Terra ela está girando, né, através do movimento de rotação nesta velocidade. Bem, eu gostaria também de analisar aqui com vocês, a partir desse momento, um pouco melhor sobre essa questão do eixo de inclinação da Terra. Acompanhe aqui comigo. Olha, a Terra ela está num plano da órbita chamado de eclíptica, né? O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que o eixo de rotação da Terra é inclinado e não perpendicular, né? Está assim mais ou menos numa linha mais reta, formando ali 90 graus, né? O eixo de rotação da Terra é inclinado e não perpendicular, né? Ele não é reto, ele é um pouco inclinado, tá certo? Ele não é reto, ele é um pouco inclinado, conforme vocês podem ver. Destaco para vocês, né, que essa representação do eixo da Terra em relação ao plano da eclíptica, ela acontece porque a Terra não faz o movimento para cima e para baixo, por exemplo. Ela segue mais ou menos aqui essa linha, tá? Por isso, isso é muito importante. E aí a gente tem ali uma espécie de plano, de fato, onde a Terra desenvolve ali o movimento de rotação. Professor, quais são as consequências dessa inclinação que a Terra tem, né? Ela é inclinada, né? Ela não está ali posicionada de forma perpendicular. Então, a gente tem uma inclinação, conforme vocês conseguem observar aqui nesta imagem. Vamos ver, as consequências. Diferentes quantidades de insolação, né? Então, a intensidade que a radiação solar atinge a superfície é diferente, né? Nos hemisférios norte e sul em especial, e isso ao longo de um ano. Ela também ajuda ali, essa inclinação da Terra, a determinar ali as estações do ano, juntamente com o movimento de translação, por exemplo. Interferências nas características climáticas e nas características da vegetação também é uma outra consequência da inclinação da Terra. Impacto nas atividades humanas também, de uma forma geral, agricultura, pecuária, transporte, lazer, na iluminação desigual também do nosso planeta, resultando ali em diferentes zonas térmicas pelo nosso planeta, certo? Ainda temos também a questão do movimento aparente do Sol. Professor, o que é esse movimento aparente do Sol? O movimento de rotação da Terra, ele é responsável pelo que a gente chama de movimento aparente do Sol. Basicamente, significa dizer que quando um observador, uma pessoa que está aqui no nosso planeta, está ali olhando para o céu, está fixo ali, ele percebe, na percepção dele, na realidade, parece que o Sol ele está se movimentando, né? Quando, na verdade, turma, não é o Sol que se movimenta, é a Terra que está girando, né? Não é o Sol que está se movimentando. Como é que a gente observa isso? Olha essas imagens aqui. Você pode fazer isso da porta da sua casa. Você observa que de manhã o sol nasce num ponto, não é isso? Meio-dia ele está em outro ponto em relação à sua casa, por exemplo, e no final da tarde ele está em um outro ponto em relação à sua residência também, ou qualquer ponto de referência que você adotar. Professor, foi o sol que se movimentou? Não, tá? Quem se movimentou foi a Terra. Por isso a gente chama de movimento aparente do Sol. Até aí, tudo tranquilo? Dando continuidade, eu quero destacar para vocês algumas consequências também do movimento de rotação. A rotação terrestre ela é muito importante para a manutenção da vida do nosso planeta, tá? Esse movimento ele possibilita a alternância ali, de exposição à radiação solar, pois se somente um lado do nosso planeta ficasse voltado para o Sol, a temperatura desse lado, né, seria muito elevada, né? Você teria Sol o tempo todo ali. E uma outra parte do planeta ficaria ali apenas com temperaturas mais baixas, porque não teria radiação solar. Claro que se fosse dessa forma, se a Terra não realizasse o movimento de rotação, a gente nem sequer teria a possibilidade de ter a vida como a gente tem hoje no nosso planeta. Tudo bem até aqui? Bem, quero destacar para vocês outras consequências desse movimento de rotação. Vamos lá, que eu tenho alguns pontos importantes para a gente destacar. Sucessão, né, a ocorrência dos dias e das noites. Então, é graças ao movimento de rotação que a gente tem a ocorrência dos dias e também das noites. Criação dos fusos horários, já que essa incidência de radiação solar, ela acontece em todo o planeta, mas não ao mesmo tempo, é claro, tá bom? E diferenças na distribuição da radiação solar pelo planeta, que isso é fruto
tanto do movimento de rotação, como do eixo de inclinação da Terra, como também do formato geóide do nosso planeta, certo? Professor, o movimento de rotação, o movimento de translação, que a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco, eles influenciam nas diferentes formas de vida do nosso planeta, né? Eles impactam ali na vida dos seres vivos de uma forma geral? Sim. E pensando nisso, eu convidei o professor Daisy para responder uma perguntinha aqui para a gente, né? Como os movimentos que a Terra realiza afetam ali os seres vivos e influenciam nas estações do ano? Professor Daisy, responde para a gente, por favor. Nós temos aí dois conceitos relacionados. São os movimentos de rotação, em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e isso define o período de dia e noite, né, de 24 horas. Então, tem seres vivos que são diurnos e seres vivos que são noturnos. Outro conceito envolvido é o de translação. A translação, a Terra gira em torno do Sol, e aí nós temos o período de um ano, né, 365 dias, e também as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. E claro que também os seres vivos têm adaptações a essas mudanças sazonais, né? Aves migram de continentes, por exemplo. Cultivos, né, áreas de agricultura são cultivadas, né, conforme esses períodos do ano também. E os seres humanos também se adaptam, né, devem se adaptar a essas mudanças climáticas ao longo do ano. Então, esses são os conceitos envolvidos nos movimentos que a Terra faz. Muito obrigado, professor Daisy. Deu para a gente entender um pouco como esses movimentos afetam ali, de uma forma geral, os seres vivos aqui no nosso planeta. E a partir desse momento, a gente vai caracterizar melhor o que é o movimento de translação. Acompanhe aqui comigo. O movimento de translação é esse que a Terra faz ali ao redor do Sol, em uma órbita elíptica, né? Em um formato de um ovinho. Já prestaram atenção? Essa é a órbita, né? Que é feita a partir do movimento de translação, certo? Velocidade, 108.000 km por hora. É muito rápido, né? Duração, 365 dias, aproximadamente, e 6 horas. Professor, o que a gente faz com essas 6 horas, né? A cada 4 anos, nós temos ali essas 6 horas formando um dia adicional, o chamado ano bissexto, quando o ano tem 366 dias e não 365 dias. Nesse ano bissexto, o mês de fevereiro ganha um dia a mais, né? Passa a ter 29 dias e não 28, como normalmente ele tem, certo? O movimento de translação também determina fenômenos climáticos em diferentes épocas do ano, e regiões também do nosso planeta, né? E, obviamente, que tanto o movimento de rotação, o movimento de translação, né, compreender esses movimentos é importante, em especial do ponto de vista matemático, né? E eu tenho aqui um convidado para explicar um pouco para a gente como a matemática pode ajudar a gente nesse processo, né? Então, professor Aniel, como nós podemos usar os conceitos matemáticos para entender e explicar o movimento de rotação e translação da Terra e como a gente pode usar como exemplo algo prático, né? Algo mais concreto, que a gente pode mostrar, olha, isso a gente só pode ser feito se a gente entender um pouco do ponto de vista matemático o que é o movimento de rotação e translação. Está com você, professor. A geometria, ela vai oferecer ferramentas essenciais, né, para explicar esses dois movimentos. Primeiro, o movimento de translação, que por muito tempo se imaginou que era um movimento circular, mas é uma elipse. Por quê? Existem momentos em que a Terra está mais próxima do Sol e momentos em que a Terra está mais distante do Sol, beleza? Já o movimento de rotação, ele é um movimento em que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. E como a Terra ela tem um modelo esférico, o que é que nós precisamos ter cuidado? Por exemplo, na hora de um lançamento de um foguete. Então, eu vou ter que calcular o ângulo exato para lançar o foguete, também tomando de conta tanto da rotação quanto da translação da Terra. Então, a geometria ela é fundamental no estudo desses dois movimentos que a Terra faz, tanto da rotação quanto da translação.
Obrigado, professor Aniel, explicando aí como esse conhecimento matemático, né, de como funciona essa questão dos movimentos de rotação e translação, pode ajudar a gente na conquista ali do universo, que tem sido uma pauta ali da humanidade. Prosseguindo, eu quero caracterizar melhor como se dá esse movimento de translação e seus desdobramentos, por assim dizer. Vamos lá. Bem, o movimento de translação, ele provoca ali a distribuição desigual de luz e calor do Sol nos dois hemisférios, tá? Tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, ao longo ali de um ano, né? Resultando ali nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e também o inverno, que tem início nos equinócios e nos solstícios. E a gente vai entender melhor o que são, né, os equinócios e os solstícios. Acompanhe aqui comigo. Bem, o equinócio, ele é o período do ano em que a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios, tanto no norte como no sul, né? Nesse momento, os dias e as noites possuem a mesma duração. Exemplo, 12 horas para o dia, 12 horas para a noite. O equinócio ocorre em 2 períodos do ano, em torno do dia 21 de março, quando ocorre o equinócio de outono, no hemisfério sul, e por volta do dia 23 de setembro, quando ocorre o equinócio de primavera, quando ocorre, o equinócio de primavera, tá bom? Bem, tenho aqui uma imagem que ilustra para a gente a questão do equinócio. Acompanhe aqui comigo. Olha só, você observa que a Terra está recebendo radiação solar, né? De forma mais igual, por assim dizer, né? Então, aqui, a noite vai ter, vamos supor, 12 horas, e o dia também vai ter 12 horas. Então, a gente tem ali essa, vamos dizer assim, essa incidência de radiação solar na superfície um pouco mais ali igual, né? Isso faz com que a gente tenha a ocorrência, isso faz com que a noite e os dias tenham ali a mesma duração, basicamente, certo? Bem, prosseguindo, a gente tem o solstício. O solstício é o período em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Acontece em 21 de junho, o solstício de inverno no hemisfério sul, 21 de junho, tá? E a gente tem também, a gente tem nesse período, né, os dias menores do que as noites, e no dia 21 de dezembro, há o solstício de verão aqui no nosso hemisfério, portanto, no hemisfério sul, com as noites menores do que os dias, tá certo? Bem, tem aqui uma imagem para mostrar para a gente como funciona, né, o solstício. Olha, o que a gente observa? Que aí a gente já tem, por exemplo, aqui no hemisfério sul, em 21 de junho, a gente tem uma incidência de radiação menor nessa porção mais ao sul aqui do nosso planeta, né? E aqui, em 23 de dezembro, a gente já tem mais radiação. Olha, percebam que o Sol está entrando aqui, olha, pegando ali a maior parte do polo sul, né? Aqui no hemisfério sul, é claro. Deu para compreender isso? Bem, eu tenho aqui também um esqueminha para vocês com as estações do ano, né? A partir aqui do movimento, né, de translação, que é esse movimento, translação, tá? Que a Terra, ela faz ali em torno do Sol. Acompanhe aqui que eu tenho imagens interessantes para mostrar para vocês. Vamos lá. Estão vendo aqui, né, a Terra realizando o movimento de translação, que é o que a gente está analisando. Percebam que ela vai fazendo esse movimento e vai passando ali pelas estações do ano, né? Nós temos o outono, ela está chegando ali no outono, depois ela passará pelo inverno, depois pela primavera, depois pelo verão, e aí esse ciclo, obviamente, que ele vai se repetir novamente, certo? Bem, a gente vai prosseguir, e agora eu quero caracterizar um pouco melhor para vocês quais são essas estações do ano. Vamos lá, turma. Cada estação dura aproximadamente 3 meses, certo? Totalizando 12 meses, o que vai formar, obviamente, um ano. Reforço para vocês, mais uma vez, que essas estações do ano são primavera, verão, outono e também o inverno, certo? Bem, eu tenho aqui para vocês também um outro esclarecimento, tá bom?
Por conta da posição de órbita do nosso planeta, o hemisfério norte e sul sempre estarão com estações opostas. Ou seja, se é verão no hemisfério norte, se é verão no hemisfério norte, perdão, é inverno no hemisfério sul, certo? Sempre estarão com estações do ano opostas. Se é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando for verão no hemisfério sul, que é o exemplo que está aqui, tá bom? Será inverno no hemisfério norte e vice-versa, tá? Em algumas áreas do planeta, é mais difícil a gente distinguir estações do ano. É o caso das regiões localizadas aqui nas chamadas zonas tropicais. Professor, por que a gente não percebe as estações do ano, né? Nós que vivemos aqui, por exemplo, nas proximidades da linha do Equador, porque a incidência de radiação solar é constante. Então, a temperatura não muda quase. Do ponto de vista prático, a gente quase não observa essas estações do ano passando, embora do ponto de vista técnico elas existam, né? E eu tenho aqui um vídeo que mostra um pouco para vocês nessa questão do movimento de translação, que é o que a gente está analisando, né? E como a gente vai tendo a ocorrência ali do verão, do outono, né? Dando continuidade. A gente observa também o inverno, que tem temperaturas do ar mais baixa, faz mais frio, noites mais longas também, dias mais curtos. Na primavera, a gente tem temperaturas mais amenas, dia e noite ali tem a mesma duração durante a primavera. Período de reflorescimento da nossa vegetação, né? Temos aí a primavera como sendo conhecida como a estação das flores, tudo bem? Bem, a gente vai dando continuidade, eu gostaria de tratar com vocês sobre como essas estações do ano aqui no Brasil. Acompanhem aqui comigo. Bem, são percebidas, né, em estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Eu tenho aqui alguns desses estados, por exemplo. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Temos também os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, por exemplo, tá bom? São nessas regiões onde a gente percebe essa mudança nas estações do ano. Em estados da região norte e nordeste do Brasil, a gente não consegue perceber essas estações do ano quase porque não há uma variação de temperatura ao longo do ano muito grande. Não temos mudanças significativas na temperatura no decorrer do ano. Isso porque a incidência de radiação solar é basicamente a mesma durante o ano inteiro. Isso faz com que as temperaturas se mantenham ali em valor aproximado. Queria destacar aqui com vocês também o que talvez seja uma curiosidade, né, para vocês, né? Será que esse movimento de rotação, que esse movimento de translação, ele também influencia na questão da produção das artes, por exemplo? Para responder essa pergunta, eu trouxe aqui, a professora Gabriela, né? E tenho uma pergunta para fazer, né? Como esses movimentos, o de rotação e translação da Terra, eles influenciam diferentes formas de arte ao longo da história? E se é possível dar exemplo aqui para a gente, professora, específicos de obras ou de artistas que utilizaram, se inspiraram nesses fenômenos que nós estamos analisando? Professora, fale para a gente, por favor. Para falar do movimento de translação e rotação da Terra e fazer aí um referencial com a produção artística, a gente vai num movimento chamado impressionismo. O que foi o impressionismo? Foi um movimento artístico, ele tendo como um dos líderes Claude Monet, que o que o artista impressionista ele pensava? Ele queria realizar uma percepção de uma mesma imagem em diferentes momentos do dia. Então, os artistas eles se posicionavam no mesmo local, na maioria das vezes em ambientes abertos, porque eles precisavam da incidência da luz do sol na cena, e eles representavam a mesma cena em diferentes momentos do dia. Por exemplo, ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer. Então, eles conseguiam captar nas produções artísticas como as cores se comportavam a partir, né, das diferenças da incidência da luz do sol. O impressionismo ele teve aí o seu nome, né, como uma origem na obra Impressão Nascer à Luz do Sol, de Claude Monet, que foi uma das grandes referências deste movimento artístico.
Olha aí, galerinha, até na arte, né, o movimento de rotação, translação, esses fenômenos que estão relacionados ali a esse movimento, esses movimentos, perdão, têm influência, né? Agora eu gostaria de destacar mais outra questão com vocês, que é sobre o sol da meia-noite, né, que a gente vai ver aqui. Acompanhem comigo. Bem, a outra consequência da inclinação do eixo terrestre, né, associada ao movimento de rotação e translação, é o fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Sabias que em algumas regiões, nas regiões tipo, polares, por exemplo, né, a gente pode ter sol durante 24 horas, né? Olha que loucura, né, turma? Então, o sol, ele nunca se põe em alguns períodos do ano e em datas bem específicas, né? É o chamado sol da meia-noite, quando a gente sempre vai ter o sol ali, né? E acontece também o oposto, tá, turma? Acontece também o que nós chamamos de noite polar, que é quando a gente tem alguns dias, ou um dia específico, né? Às vezes pode durar dias, que a gente não tem o sol não nasce, tá? São as noites eternas, por assim dizer, tá bom, turma? Olha só como é muito diversa essa questão, né, da influência do movimento de rotação, do movimento de translação, na ocorrência ali de diversos fenômenos no nosso planeta, certo? Bem, com isso a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.